Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Igloo e vamos novamente, como toda semana aqui, falar sobre a ferramenta Photoshop da semana. A ferramenta Photoshop dessa semana será a ferramenta de mover ou ferramenta de movimentação. Vamos lá? Possivelmente a ferramenta de mover no Photoshop é a que eu mais uso. E mesmo sendo bem simples, muitas vezes ela é subestimada e pouco explorada. Ela serve para movimentar desde camadas individuais ou elementos gráficos e conjuntos de imagens, além de ajudar a organizar e espaçar os elementos. Quando a gente abre assim o Photoshop, ela normalmente é a ferramenta que já está selecionada. Mas quando a gente quer selecionar, tem duas formas de a gente chegar até ela. A primeira é simplesmente aqui na barra esquerda de ferramentas, é o primeiro ícone aqui em cima, ou então utilizando a tecla de atalho, apertando com a tecla V no nosso teclado. Para esse vídeo, vou criar aqui um retângulo nessa minha camada principal. Eu vou selecionar então em seguida a nossa ferramenta de mover, clicando com o atalho V no teclado. E agora, quando a gente clica nesse elemento, a gente pode movimentar ele ao longo do nosso canvas com a maior facilidade. Essa é a principal funcionalidade dessa ferramenta de mover. Contudo, se a gente cria, por exemplo, vamos criar uma nova camada aqui no painel de camadas. Se você ainda não sabe como mexer com as camadas, temos aqui linkados na descrição nosso outro vídeo para a funcionalidade Photoshop das camadas. Então, nessa nova camada, eu vou criar um segundo quadrado e dessa vez vou colocar ele numa cor azul. Selecionamos novamente a nossa ferramenta de mover e agora a gente vai conseguir observar a primeira configuração dessa nossa ferramenta. Aqui em cima temos todas essas opções que são direcionadas para a nossa ferramenta de mover. Essa primeira aqui, que é seleção automática, a gente pode clicar para desselecionar e clicar de novo para manter selecionada. Essa funcionalidade simplesmente nos diz que, quando ativada, todo elemento que a gente clicar irá selecionar automaticamente a camada na qual ele está inserido. Então, se a gente olhar aqui no canto direito inferior no painel de camadas, quando eu clico em um dos quadrados, ele vai trocando para qual camada o retângulo está. Então, se eu vir aqui, eu posso clicar, depois eu clico nessa e vou para lá e por aí vai. Se essa funcionalidade estiver desativada, quando eu clicar, ele não irá trocar ali embaixo na ferramenta de camadas. Simplesmente vai movimentar, não importa onde que eu clique na imagem, os elementos da camada selecionada. Contudo, muitas vezes é mais interessante a gente deixar essa funcionalidade desativada, mas de vez em quando a gente precisa usar ela rapidamente, basta segurarmos a tecla Ctrl no nosso teclado, que ela provisoriamente, enquanto a tecla Ctrl estiver sendo apertada, essa funcionalidade estará ativada aqui em cima. Se eu solto a tecla Ctrl, ela desativa. Então, é uma forma fácil da gente movimentar elementos no nosso canvas sem precisar de manter essa funcionalidade ativada aqui em cima. Se a gente quiser então movimentar vários elementos de uma vez, basta a gente vir aqui no nosso painel de camadas, com a tecla Ctrl apertada, a gente pode selecionar outras camadas para que a gente possa movimentar então todas de uma vez só. Algo que é bem interessante também é utilizar a ferramenta de mover no Photoshop para alinhar elementos. Para isso, vou criar mais alguns quadrados aqui no nosso projeto. Muito bem, as opções de alinhamento se encontram aqui também nessa barra de opções da ferramenta de mover. Elas são divididas em duas partes. Esses 6 primeiros ícones aqui são respectivos a um único elemento. Você pode usar ela para alinhar determinado elemento, objeto ou, no caso nosso aqui, um quadrado aonde a gente quer no nosso canvas. Então, se a gente põe aqui, alinhar ele no topo, ele vai lá para cima. Se a gente coloca essa outra aqui que é para baixo, ele se alinha na parte inferior do nosso canvas e, naturalmente, esse no centro. Os outros 3 ícones fazem a mesma coisa, contudo, na linha horizontal, no eixo X do nosso projeto. Então a gente pode alinhar ele para a esquerda, para o centro e para a direita. No caso, vou deixar ele aqui onde está, pois vamos mostrar agora as funcionalidades mais interessantes, que são as de distribuição proporcional dos nossos elementos no Photoshop.
Se a gente selecionar todos os elementos aqui no nosso canvas, a gente vai também não só observar que esses outros ícones que estavam opacos agora estão prontos para ser utilizados, mas esses aqui continuam sendo ainda muito úteis. Só que ao invés dele orientar o seu posicionamento com base no projeto, no canvas, se eu clicar, por exemplo, essa funcionalidade aqui de alinhar todo mundo lá em cima, ele vai observar qual que é o objeto ou elemento aqui no nosso projeto que está mais em cima e vão pegar todos esses elementos e alinhar com base neles. Então eu vou apertar Ctrl Z para voltar e vamos observar esse aqui que é o de baixo. Ele vai olhar assim, esse aqui é o elemento que está mais abaixo no nosso canvas, clicando todos e não alinhar com ele. Mesma coisa, apertando Ctrl Z, se a gente utilizar aqui o da esquerda, esse aqui é o que está mais à esquerda, Ctrl Z novamente, esse aqui é o que está mais à direita, e nos centros ele basicamente vai fazer a média aqui entre esses elementos e colocar eles no centro do nosso canvas. Então, por exemplo, rapidamente, se eu vier aqui colocar todo mundo mais para esse canto aqui, selecionando todo mundo novamente e apertar esse de alinhar, ele não vai alinhar exatamente no centro do canvas, mas sim no centro entre o objeto mais à direita e o objeto mais à esquerda dos selecionados no nosso projeto. E agora vamos observar esses outros 6 ícones aqui. Esses 6 ícones servem muito para distribuir igualmente os elementos no canvas. Então, se a gente olhar esse aqui, que é distribuir os centros horizontais, ele vai olhar assim, esse objeto está aqui nesse canto, esse outro está nesse outro canto. Então, quando eu clico, ele vai pegar os 5 elementos e distribuir a distância entre eles proporcional, certinha, uma entre o outro elemento. Se a gente quiser fazer a mesma coisa aqui, a gente pode, nos centros verticais, basta clicar aqui e ele vai distribuir exatamente. Só para a gente demonstrar esse ponto, vamos colocar aqui, selecionar apenas uma de cada vez e colocar todo mundo para esse canto aqui embaixo ainda, só para a gente ver como é que funciona. Então, se a gente selecionar todo mundo, distribuir centros horizontais, ok. Distribuir centros verticais, ok. Todo mundo voltou para aquela mesma posição que estava antes. E a diferença entre esses outros 4 ícones que a gente não clicou é basicamente em qual ponto do objeto de cada camada que ele vai tomar essa proporção. Se é na quina de cima, se é na quina de baixo ou se é no centro do próprio elemento. Então, se a gente clicar, por exemplo, aqui nesse de distribuir arestas superiores, ele só vai subir um pouquinho porque ele vai considerar as arestas superiores dos elementos para fazer o alinhamento. A mesma coisa com essa aqui de baixo e essa aqui do centro sendo a metade certinha do elemento de cada camada. Algumas outras dicas interessantes que a gente pode falar sobre a ferramenta de mover são as seguintes. Vamos colocar todo mundo aqui do lado e deixar só esse elemento preto aqui no centro do nosso canvas. Se a gente utilizar as nossas teclas de setinhas aqui no nosso teclado, a gente pode mover ela um pixel de cada vez para cada lado. Se a gente segurar, ela vai descendo devagarzinho e assim a gente pode alinhar exatamente onde a gente quer um determinado objeto no nosso canvas. Se a gente segurar a tecla Shift, ele vai movimentar de 10 em 10 pixels. Mesma coisa, se a gente segurar, ele vai um pouco mais rápido para um lado, para o outro, para cima ou para baixo. E basicamente essas são as principais funcionalidades que a gente utiliza com a ferramenta de mover. Chegamos ao final de mais um episódio aqui no canal. E, como sempre, gostaria de pedir para que vocês avaliassem o vídeo aqui embaixo e também deixassem algum comentário, compartilhe com alguém que possa gostar desse vídeo e nos vemos na semana que vem. Até a próxima!